Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado.
necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Olá família, muito boa noite, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo, é um prazer enorme estar aqui nesta noite de segunda-feira, dia que eu amo fazer lives, e vamos juntos meditar na palavra do Todo-Poderoso, com transmissão simultânea para os canais, Projeto Ezequiel 33 e 4SA Flórida somente. Não estou transmitindo para o Twitch, muito menos para o D-Live, porque a internet socialista está bem lenta. Então, eu acho que está chovendo aqui e a coisa está horrível. Mas transmitindo pelo Instagram, para os nossos amigos do Instagram, eu quero saludá-los aqui, a Estela CJS Clippel, Luiz Gustavo 241190, Antissistema Sociedade Secreta, Gil Barbieri Júnior, Davidson, Denise Assunção, Pericles Clayton, Leandro Martins, Elvis Cover, Enoque P. Santos, Gisele de Oliveira, a Radio Station Gateway 369, Mal Cabral, Moisés Alexandre. Muito boa noite a todos que estão acompanhando aqui pelo Instagram, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos ver aqui pelo canal 4SA Flórida. Branca Barreto, Minha Tupperware, Geisa Alves, Xará Fernando, Carlos Leite, Luiz Alexandre, Noam Passos, Adalto Aparecido, Flávio Pugina, som com muito atraso, tá com delay? Tá com delay o áudio? Bom, vou tentar levar a live até o final, né? Eu avisei que tá com muito ruim hoje, tá bem lenta. Cláudio Zulo, João Batista, Tiagão, tudo bom, meu querido? Um forte abraço para a esposa. Sandra Santos, Denise M. Bastos, Tukeri, Antônio Braulio, breve voltará. Imperial News, Isa do Altíssimo, Paulo Zomer, tudo bom, meu querido? Ro Heiderick, muito boa noite para você. Canal HC, Rafael Rosa, Célia SC, Nauan Moraes, Lia Arteira, Porfírio 07.
Vamos ver aqui pelo canal Projeto Ezequiel 33. Antes vou fazer um refresh aqui para ver se melhora. Só um momentinho. Fabi Amatsumi, muito boa noite. Ricardo 46 Melo, tudo bom com você também? Clécius Catarino, Aleph dos Santos, Seguin Júnior, Edson Cordeiro, Gabriel Witt 3, Marcos Roberto, Samuel de Andrade, Eliseu Cordeiro Imobiliário, Viviane Santos, Sene Glória Patriota, desde a Espanha. Eu espero que ela tenha gostado dos louvores em castelhano. Um forte abraço a todos, muito obrigado. Bom, vou aumentar aqui o meu retorno para ver como está o áudio. Glória Patriota, desde a Espanha. Eu espero que ela tenha gostado dos louvores em castelhano. O áudio tá bom, tá assim com um pouquinho de delay. Deixa eu ver aqui no 4SA Florida. Para ver como está o áudio. Glória Patriota, desde a Espanha. Eu espero que ela tenha gostado dos louvores em castelhano. Tá com um pouquinho de delay. Bom, pessoal, por isso que das 4 plataformas que eu transmito normalmente, eu estou fazendo somente por 2. Eu até pensei em fazer somente por um canal, porque a internet aqui hoje está bem lenta, infelizmente. Vamos fazer uma oração, porque é um assunto muito espiritual. Eu gostaria de pedir que você unisse-se a mim, ou melhor, vamos nos unir em oração e pedir a direção do Pai do Todo-Poderoso, já que é um tema muito importante e muito espiritual. Se é possível aí, onde quer que você esteja agora, no conforto da sua sala, do seu quarto, na cozinha, no banheiro, ou quem sabe até no seu trabalho, se é possível, feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. Amado Deus e Pai, em o nome do nosso Salvador Yahushua e também Redentor de nossas almas, te agradecemos por tão grande, por tamanha salvação. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pela vida, pelo alimento que colocaste sobre a nossa mesa, dando-nos forças para trabalhar, condições para comprá-lo, ou então até pelo fato de teres usado alguém que levou comida para uma outra pessoa. Te agradecemos pela nossa família, Pai, pelo casamento, pelos filhos. Te agradecemos pelo dia de hoje. E em nome de Yahushua pedimos a tua direção e que a tua palavra, que jamais volta vazia, realize em cada um de nós o seu preceito, a sua função de aclarar-nos o que necessitamos saber, limpar toda e qualquer dúvida e edificar a nossa fé, porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. E na tua palavra encontramos instrução, sabedoria. Através da tua palavra, a nossa vida foi totalmente mudada. Se olhamos para trás e comparamos o que éramos antes com o que somos hoje, vemos, meu Pai, que se não fosse pela tua infinita bondade e misericórdia, se não fosse pela tua palavra, não estaríamos aqui. Não é demais recordar que outras pessoas enviadas pelo teu Espírito chegaram até nós com um folheto, com uma mensagem, com uma oração, e até aceitamos, mas a semente não caiu no coração. Foi necessário, Pai, com a tua permissão,
que chegássemos ao fundo do poço ou perto do fundo do poço. E aí não haviam amigos, dinheiro, canções bonitas, palavras, ninguém. Somente a tua presença para nos resgatar. E do poço ou da lama tu nos tiraste. Firmaste os nossos passos e nos conduz todos os dias de nossas vidas. Por isso te rendemos glórias, ó Pai. Glórias e louvor. Não somente hoje, mas até o último do nosso suspiro, o nosso ser te glorificará. Muito obrigado por mais este momento e tenho certeza que esta transmissão servirá para o engrandecimento, para o crescimento espiritual de todos nós. Muito obrigado, Pai. Em o nome de Yahushua HaMashiach, te louvamos e te agradecemos, hoje e para todo sempre. Aleluia. Muito bem, tenha em mãos a sua Bíblia, por favor. Tenha em mãos a sua Bíblia, nós vamos verificar várias passagens. Deixa eu pegar aqui o outro complemento. Muito bem. Bom, eu vou utilizar a João Ferreira de Almeida. Também poderia utilizar a King James atualizada em português. Mas como a João Ferreira de Almeida é a mais popular, então eu vou utilizar esta versão para os versículos que serão mencionados aqui. Lembrando a todos que a João Ferreira de Almeida fala Senhor, e onde estiver Senhor, eu vou substituir por Todo-Poderoso, tá bom? Apenas para deixar bem claro aqui. Muito bem. Será dividido em partes, porque tem muitas coisas a serem ditas, e eu gostaria de começar esse estudo dizendo o seguinte: se você puder abrir a sua Bíblia na 2 de Tessalonicenses, segunda carta paulina a Tessalônica ou aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Aí vamos começar então a dissertar sobre esse tema, o dia do Senhor, o dia de Adonai, o dia do Todo-Poderoso, que não é o mesmo que a nossa reunião com Ele. Será o mesmo evento e tampouco será o mesmo evento que a vinda do Messias. Eu botei aqui, não é a mesma coisa que a vinda do Messias e a nossa reunião com Ele. Essa expressão, dia do Senhor, também é comparável a dia de juízo, dia de punição, dia de derramamento da ira, dia de angústia, dia de vingança. Eu coloquei aqui o dia do Todo-Poderoso, dia de juízo, punição, derramamento da ira, dia de angústia, dia de vingança. Corresponderá à segunda metade, também conhecida como a grande tribulação. Lembrando a todos, como está escrito em Daniel capítulo 9, versículo 27, que ele, ou seja, o anti-Messias fará uma aliança com muitos, não com todos. Esta aliança será imposta. E então os sacrifícios voltarão a serem executados no templo, e na metade da semana ele irá romper esse pacto. Ou seja, os primeiros 3 anos e meio serão 3 anos e meio de falsa paz, onde todo o esquema que
ou sistema, como nós estamos vendo nos dias de hoje, já estará em plena atuação. Crédito social, opa, já está travando. Oh, meu pai. Já está travando. Vamos lá, levantou novamente. Então, eu dizia antes dessa travada, que a primeira metade da semana, os primeiros 3 anos e meio, serão 3 anos e meio de falsa paz, onde o antimessias terá total liberdade para executar os seus planos. E o plano esse que nós estamos vendo apenas uma nuance daquilo que será implantado quando ele estiver no poder, como a pontuação social, Big Brother, HAARP, a inteligência artificial, a 5Gadu, o hidrogel e vacinas, o hibridismo ou transhumanismo, que está se transformando em uma religião, o total rechaço à pessoa do Messias, os templos serão ocupados pelos sacerdotes da religião do antimessias, da nova era, será proibido ler a Bíblia será queimada, será proibida a sua leitura, será proibida a sua comercialização e a perda total da privacidade, até dos pensamentos e tantas coisas que nós temos visto ultimamente. Então, eu vou colocar aqui na 2 de Tessalonicenses, do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 4. Essa é a versão João Ferreira de Almeida. Diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, do Messias, e a nossa reunião com ele, rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Todo-Poderoso, Adonai Elohim, estivesse já perto. Veja bem, já naquela época, o apóstolo Paulo, com essas palavras, demonstra que já havia dentro da igreja certas divisões com relação, divisões e inquietudes com relação ao dia do Todo-Poderoso, ao dia do Senhor. Os primeiros cristãos, os primeiros convertidos, aqueles que eram do caminho, eles já tinham essa preocupação em querer saber quais eram os acontecimentos ou quais seriam os acontecimentos que antecederiam esse dia. E, logicamente, Paulo, ele estava sempre de viagem, visitando várias congregações que, basicamente, as pessoas se reuniam em casas. Então, quando ele se ausentava de uma cidade, certamente entravam aqueles lobos devoradores, aqueles cães gulosos, e distorciam tudo aquilo que Paulo havia ensinado. Então, havia uma necessidade constante de se escrever cartas para alertar os membros das igrejas para que tivessem cuidado com ensinamentos que fossem contrários à vontade do Todo-Poderoso. Vou repetir. Versículo 1 diz: ora, quanto à vinda
de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. E eu noto aqui que as pessoas deviam, quando ele diz como se o dia do Senhor estivesse já perto. Então eu percebo que havia uma certa ansiedade dos membros da igreja dos Tessalonicenses, da igreja em Tessalônica, com relação à manifestação desse dia. Então no versículo 3 ele diz: ninguém de modo algum vos engane. E hoje o engano é o que mais nós temos visto, infelizmente. O próprio Messias, lá em Mateus 24, fala: vede que ninguém vos engane. E novamente o apóstolo Paulo alerta a igreja, dizendo: ninguém de modo algum vos engane. Porque isto o quê? A que ou qual evento esse pronome demonstrativo isto se refere? Refere-se justamente ao dia do Senhor, ou dia do Todo-Poderoso. Então, porque isto, ou seja, o dia do Senhor, ou dia do Todo-Poderoso, não sucederá, quer dizer, não irá acontecer, sem que venha primeiro o quê? A apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, baseado nisso, eu, Gustavo, você tem todo o direito de discordar, não estamos aqui para atirar paus e pedras uns nos outros, você tem todo o direito de discordar e de pensar diferente. Mas eu, Gustavo, penso que nós ainda veremos e saberemos quem é esse filho da perdição. Porque está bem claro, bem explícito, bem explicado o seguinte, vou repetir, do versículo 3 em adiante: ninguém de modo algum vos engane. Então Paulo tinha essa preocupação, porque ele sabia que quando ele saía de uma cidade e ia para outra, lobos, cães gulosos se infiltravam para, se possível, enganar aqueles primeiros convertidos. Então ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto o quê? O dia do Senhor, o dia do Todo-Poderoso, não sucederá, ou seja, não acontecerá, sem que venha primeiro o quê? A apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele, ou seja, referindo-se ao filho da perdição, que se opõe, ou seja, se coloca como inimigo e se levanta, ou seja, se rebela contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E aqui eu entendo também outra coisa. Veja bem, eu estou expondo aqui nesta noite o que eu entendo. De repente, o Espírito Santo te dá uma outra visão. Mas eu vejo que está bem claro aqui que, por exemplo, o antimessias não será um muçulmano. Porque para um muçulmano sentar-se no trono do templo, isso é de uma heresia. Olha, nem um judeu sionista iria aceitar isso no seu pior pesadelo. Então, eu não creio que o antimessias será um muçulmano. Por exemplo, o pastor Nathan Rufino,
a quem eu tenho um profundo respeito, ele sim crê que o antimessias será um muçulmano. Eu já duvido muito de que será um muçulmano. Nós já vimos aquele livro que inclusive foi compartilhado, O Anticristo, que o mesmo, ou seja, o antimessias, já está vivo, está na ilha, na Inglaterra, sendo educado, vivendo em uma vila, um lugar sossegado, nos arredores de Londres, sendo educado em toda a cultura ou ensino ocultista ou satanista. Também nós vimos um estudo recém-terminado que o antimessias e até os judeus nazarenos e messiânicos creem que o antimessias virá da tribo de Dan. Então, hoje, dia 15 de junho de 2020, nós não temos a certeza quem será esse personagem. Muitos continuam usando uma linguagem comum. Muitos apostam as suas fichas no Emmanuel Macron. Outros apostam no Jared Kushner, o genro do Donald Trump. Outros apostam que é o tio Bill. Eu, por exemplo, se você pede a minha opinião, eu continuo, segundo o que eu tenho visto, lido, estudado e comparando com a palavra, ainda mais agora que também já foi revelado que ele tem descendência judaica, eu continuo achando que é o Barack Obama, tal como foi a experiência que aquele menino não religioso teve e depois ele deu o seu testemunho em várias sinagogas. Aquele menino chamado Natan. Eu continuo, eu penso, não vou dizer que eu creio, porque eu não tenho 100% de garantia, mas eu penso que é o Barack Obama. Outros, conforme já foi dito aqui, pensam que é o Macron, o Jared Kushner, e por aí vai. Mas eu poderia aqui até afirmar com certeza que não será um muçulmano. Não será um muçulmano. Por quê? Porque, primeiro, que seria uma heresia sem igual, até mesmo para aqueles que são da sinagoga de Satanás. Segundo, que o mundo árabe tampouco iria aceitar que o muçulmano fosse considerado o Messias dos judeus, já que no Alcorão a profecia do Mahdi diz que ele virá da Síria. Vocês lembram da minissérie, não sei se vai ter a segunda parte da Netflix, não? O Messias, que começa com aquele baixinho, né, cabeludo, barbudo, e ele veio da Síria. Mas aí nós temos um grande problema, porque a Síria, muito em breve, será destruída, Damasco será destruída e se tornará um montão de ruínas através de um ataque fulminante de Israel. Então, uma vez Israel destruindo o lugar que, segundo o Alcorão, o Mahdi terá que aparecer, isso vai gerar uma confusão muito grande no Oriente Médio. Mas eu creio que o antimessias não será um muçulmano. Até porque, pessoal, se vocês acompanham aqui o canal e de vez em quando dão uma olhadinha nas lives passadas, vocês verão que quem criou o Islã foi a Igreja Católica. O Islã é uma criação da Igreja Católica. Maomé, ele foi manipulado até para casar-se com a Khadija e teve uma filha chamada Fátima. Por isso, aquela suposta visão lá em Portugal daquelas 3 crianças,
Não tem, existe um monte chamado Fátima também. É tudo armação. Então veja bem, primeiro tem que vir a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Muito bem, vamos ver o significado de apostasia? Ok, deixa eu colocar aqui. Significado de apostasia. Tá aí. Diz assim: apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. Repetindo, apostasia significa a ação de renegar algo. Então, uma pessoa que renega, por exemplo, o país que nasceu, essa pessoa está cometendo uma apostasia. A pessoa que renega o seu pai, a sua mãe, também está cometendo uma apostasia. E está normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa. Então vejam que, pela definição de apostasia, nós entendemos o seguinte: lá no Evangelho de Mateus, o Messias disse que nos últimos dias o amor se esfriará do coração de muitos. Então a pessoa, para afastar-se totalmente e em definitivo, renegando a existência, a autoridade e o poder do Criador e de Yahushua, essa pessoa está com seu coração gélido. É um bloco de gelo. O amor já se esfriou completamente. E segundo estudos, essa geração do milênio, vocês já devem ter ouvido falar, né? Geração X, geração Y, agora a geração do milênio. Essa geração do milênio, segundo sociólogos, está caracterizada pelo fato de serem pessoas dos seus, vamos colocar assim, dos seus 15 até 35 anos, pessoas que não querem saber de formar família, somente querem trabalhar para ter as coisas, são muito materialistas, são muito consumistas, são egoístas, pensam somente em seus próprios umbigos e querem ter uma vida confortável. Ora, o consumismo, o egoísmo leva ao afastamento. Porque a pessoa que não está disposta a dar para receber, para que a gente possa receber, primeiro a gente tem que dar. Se a gente não der nada, tampouco iremos receber algo. É a famosa lei do retorno, como muitos conhecem, ou causa e efeito. Se a gente quer, por exemplo, colher laranjas, a gente tem que plantar laranjas. E aí temos que dar o nosso tempo, a nossa dedicação. Então é a causa e efeito. E havendo um esfriamento do coração de muitos, essas pessoas farão, por exemplo, da tecnologia, como já estão fazendo, o seu Deus. Essa geração de milênio
não terá nenhum problema em aceitar a marca da besta. Eles não terão nenhum problema em se tornarem um modem ou um roteador para estarem conectados 24 horas na Matrix. Não terão nenhum problema em aceitarem se tornarem um transhumano. É o barro que não se mistura com o ferro. Por quê? Eles querem viver mais, eles querem ter as coisas, e o anti-messias, conhecendo desses desejos, vai oferecer tudo. Olha, você pode ter tudo que você sempre quis e desejou, e vem trabalhando para obter e até agora não pôde, basta que vocês aceitem o meu plano. E dentro do meu plano, para esse mundo, essa falsa paz, para que vocês possam estar inseridos nessa nova sociedade que eu estou preparando, vocês têm que aceitar uma coisinha. Qual é? É uma marca. Não tem problema. Com essa marca eu vou conseguir aquilo que eu quero, eu vou poder realizar os meus sonhos? Pode me marcar. Então essa geração do milênio, o gado, vai aceitar com um sorriso nos lábios a marca da besta. Por quê? Eles vão renegar, eles vão se afastar totalmente, definitivamente. Como está escrito aqui, volto a repetir. Apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma religião ou da fé religiosa. Consiste na condição de afastamento total e definitivo de alguma coisa, como uma doutrina, ideologia e etc., sem a permissão ou autorização de terceiros. O apóstata, indivíduo que pratica apostasia, em alguns casos, pode sofrer consequências negativas por seu ato de renúncia. Muitas doutrinas e partidos não aceitam a livre decisão de abandono de seus membros, que são perseguidos, discriminados ou difamados publicamente. Etimologicamente, apostasia se originou a partir do latim apostasia, que significa defecção ou abandono de um partido. Continuando ainda, diz assim: apostasia na igreja. Este termo é comumente empregado para se referir ao ato de renúncia da fé religiosa. Isso já está acontecendo? Está. Mas, Gustavo, eu não tenho visto muitas pessoas confessando abertamente, falando abertamente, que negam a fé. Pessoal, deixa eu voltar aqui para mim. Não é preciso nem confessar com os lábios. Com atitude já basta. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. Coisa de 1 ou 2 semanas atrás, a Melinda Gates, a esposa do tio Bill, ela foi num programa que é transmitido aqui todas as manhãs, em um canal muito conhecido aqui dos Estados Unidos, e ela estava com um cordão, com um pingente, que bem pequeno, e de casa, quem estivesse acompanhando não daria para notar. Mas, fazendo um zoom ou um enhancement no pingente dela, dava para ver claramente que era a cruz invertida. A cruz invertida é um sinal de negação do Messias, que a pessoa está negando o Messias. É a cruz de cabeça para baixo. É uma cruz, vamos dizer assim, adotada pelo diabo. Então ela não precisa falar. Com o que ela carrega no pescoço dela, ela já está mostrando que ela nega o Messias. Simples assim. Ontem
eu estava mostrando a Márcia o seguinte, não sei se alguém aí teve a possibilidade de acompanhar, foi feita a parada gay virtual. Gustavo, o que é isso? Você vendo a parada gay? Pois é. Eu mostrei para a Márcia, ela ria pra caramba. Olha, cada figura exótica. É muita pombagira em cima, pessoal. É uma legião de pombagiras em cima. Então, por exemplo, entre esse pessoal LGBTQU, VXZ, todo o alfabeto, conforme já foi mostrado na época que a facção criminosa disfarçada de partido político conhecida como PT estava no poder, lembram daquele cantor que falou que Jesus é bicha assim? E aí a bicharada, foi a loucura, entrou em êxtase. Lembram-se disso? Pois bem, com esse tipo de atitude, se não houver um arrependimento, já é uma apostasia. Olha, foi só falar que já ficou vermelho o sinal. Só um momentinho, pessoal. Estou esperando voltar aqui. Amarelou. Voltou, ficou verde novamente. Então, só com essa atitude, isso já é uma apostasia. O Chiquinho não está doido para batizar um ser alienígena. Eles não vão aí fazer um fake arrebatamento. Não estão aí... A Força Aérea Americana soltou um vídeo mostrando naves espaciais, seres alienígenas, etc. e tal. Tudo isso é apostasia. Para que as pessoas deixem de acreditar no Todo-Poderoso. Além disso, também tem as religiões, como por exemplo a Cabalá, que eu venho batendo aqui fortemente, que os judeus ortodoxos, sionistas, os Lubavitchers, do Rabá Lubavitch, eles colocam a Cabalá acima da Torá, e eles creem em reencarnação, que a pessoa tem uma vida e pode reencarnar mais 3 vezes, quer dizer, 4. Uma vida com mais 3 reencarnações. E pode reencarnar até, um ser humano pode até reencarnar no corpo de um animal. E é esse tipo de ensino que está sendo espalhado pelo mundo. Conforme já foi mostrado aqui, que sentar-se para comer com um goi é a mesma coisa que comer com um cachorro. Que quando dois goi, os goim, eles têm relação sexual, parecem 2 bestas transando. Isso está no livro do Talmud. Então essas coisas estão se espalhando. E aí as pessoas ficam preocupadas. Hoje uma pessoa me perguntou, eita, é só falar certos nomes, certas palavras que a coisa começa a cair. Hoje uma pessoa escreveu para mim e perguntou, Gustavo, faça uma live me explicando sobre Santa Ceia, se devo guardar o sábado, isso e aquilo. Aí eu pergunto a vocês, o sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? E quem é maior que o sábado? Porque tem muita gente falando um monte de coisas. E uma pessoa comentou comigo, Gustavo, eu estava na live de um canal, tá horrível a minha internet hoje. Tá com um delay gigante. Perdoe, pessoal, eu não posso fazer mais, é a minha internet, está horrível hoje. Então, uma pessoa entrou em contato comigo e falou, Gustavo, eu estava numa live de um canal e estava sendo dito sobre a guarda do sábado, etc e tal. Então eu perguntei o seguinte, a pessoa que estava fazendo a live, eu perguntei no chat se quando a esposa dele está menstruada,
se ele dorme numa cama e ela dorme em outra, separada. Porque a lei diz isso, que quando a mulher estiver naqueles dias, ela tem que dormir à parte, separada do marido, porque está ou é considerada imunda. E aí eu perguntei, o que te responderam? Aí o cara falou assim, Gustavo, eu fui bloqueado por causa dessa pergunta. Então empurrar para os outros um fardo é muito fácil. Agora, tem aqueles que não movem um dedo para carregar esse mesmo fardo, que é empurrar para os outros. Vocês estão entendendo? E eu tomo como exemplo o ladrão na cruz, né? Eu não sei se ele guardava o sábado, eu não sei se ele tomava a Santa Ceia, se ele ia na sinagoga, não sei se ele apresentava as ofertas, os sacrifícios dele, a oferta mexida, a oferta pelo pecado, a oferta pela purificação. Eu não sei se ele guardava os dias santos, porque tem em Israel, tem judeus que são seculares, que guardam apenas alguns feriados, como Yom Kippur e outros. Mas os outros, eles não estão nem aí. E aí eu pergunto a vocês, aquele ladrão está salvo? Sim, está. Porque ali no último momento ele se arrependeu. Lembra-te de mim. E o que o mestre diz para ele? Hoje mesmo. Não foi assim? Hoje mesmo. Então vejam que... mas, Gustavo, o sábado foi um mandamento do Todo-Poderoso. Sim, não vamos negar isso. Veio o nosso Messias, cancelou, eu gosto muito dessa expressão, cancelou o escrito de dívida que era contra cada um de nós, triunfando sobre Hassatã no madeiro e o expôs ao ridículo. Ele disse que das 613 leis, nós precisamos apenas cumprir 2. Amar ao Pai sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque quem ama não vai cobiçar a mulher do próximo. Quem ama não vai roubar, não vai mentir, não vai matar, a não ser em legítima defesa. Quem ama não vai querer tirar proveito, ou a famosa lei de Gerson de querer tirar vantagem em tudo. Quem ama ao Todo-Poderoso não se curva diante de imagens, não fica beijando o pé de imagens, pagando promessas, acendendo velas para Exus, Erês, caboclos, orixás e guias. Quem ama tem a sua própria esposa, o seu próprio marido. Então veja, ele pegou 613 leis que, ainda que o ser humano, coisa que é tremendamente impossível, cumprisse todas, ainda assim não tinha certeza da salvação, resumiu essas 613 em 2. E daí vocês concluam, por favor, se você tem ou não que guardar o sábado. Eu não tenho o direito ou o poder de dizer para você, olha, faça isso, faça aquilo. Não. Porque o Pai, ele fala com cada um, ele trata com cada um de nós em separado. Porque somos seres únicos. Olha aí, tá horrível a conexão, pessoal. Voltou novamente. Nós somos seres únicos. Então a apostasia não é apenas a pessoa negar com a boca. Ela nega com os seus pensamentos, ela nega com as suas ações, com as suas atitudes e também com o seu comportamento. A mulher do tio Bill não falou nada, mas só o fato de carregar uma cruz invertida pendurada no pescoço e sabendo que a cruz invertida é um sinal de rejeição ao Hamashiach, a Yahushua Hamashiach, então ela não precisa confessar, ela já está mostrando.
Por exemplo, não quero aqui tirar onda, porque foi presa, mas o Alex Caleidoscópio me mandou algumas fotos da Sarah Winter, né? Inclusive até mandaram para mim também um vídeo que o irmão dela fez, o irmão dela sentando o pau nela, que é mentirosa, que é rebelde, que nunca quis saber do filho, etc. E tal, o próprio irmão. E aí, numa das fotos, ela está de biquíni e perto assim da onde amarra o biquíni, né, aquele biquíni de amarrar do lado, tá lá uma tatuagem com o G do Gadu, o esquadro e o compasso. Ela que se diz cristã conservadora de direita. O irmão dela fala no vídeo, você agora está aí tentando decorar a Bíblia para enganar as pessoas que você é cristã. Você nunca foi cristã, você nunca foi nada. O irmão dela, olha, jogou no ventilador. No início ela fez aquela cruz de Hitler e depois tapou com uma rosa. Então, o Pai nos mostra coisas que a gente... Olha, essa pessoa não precisa nem falar nada. As atitudes dessa pessoa demonstram que do Pai ela não tem nada. As atitudes de fulano, de ciclano, demonstram que ele está renegando, ele está apostatando. Se é que um dia ele teve fé. Como é que pode, por exemplo, um cristão defender o aborto? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar isso? Como é que pode, por exemplo, um cristão defender o socialismo ou o comunismo? E tem vários pastores aí que defendem o Caio Fábio, o Ariovaldo, e o Rodovalho e tantos outros. Como é que pode isso? Não dá, eu sinceramente não entendo. Eu não entendo, sinceramente. E nós estamos vendo uma aceleração dessa apostasia. Tem gente dentro dos templos, prestem bem atenção, dentro dos templos e que são apóstatas. Por quê? Vocês lembram o que foi que o Messias fez quando ele entrou no templo e viu que tinha gente vendendo? O que foi que ele fez? Ele virou a mesa dos cambistas e os expulsou de lá. Porque eles haviam feito da casa do Pai... Deixa eu voltar aqui só um momentinho, pessoal. Acabou aqui a transmissão no Instagram. Vou voltar aqui com a transmissão no Instagram, só um momentinho. Aí, 3, 2, 1. Ok, voltando aqui com a transmissão no Instagram. Ele disse que a casa do Pai foi transformada por aqueles cambistas em comércio, em mercado. E quando você vai a um templo em que o pastor fala assim, olha, ou o bispo, ou o apóstolo, é o toma lá da cá. Parece até política, né? É o toma lá da cá. Você quer ter a tua casa própria? Ah, todo mundo quer ter a casa própria. Quer ter um carro do ano importado? Todo mundo quer ter um carro do ano importado. Quer ser o dono do seu próprio negócio? Todo mundo quer ter o seu próprio negócio. Então, olha, vem aqui, pega esse envelope. Você vai fazer o seu planejamento para o ano que vem. Todo fim de ano as igrejas evangélicas aí no Brasil fazem isso, né? Você vai fazer o seu planejamento para o ano que vem e vai trazer um sacrifício e ainda faz assim com a voz, aquela entonação de voz. Um sacrifício, olha, tudo ou nada, ou arrebenta a tampa da caixa. Um sacrifício de tanto. Quem tem fé vem aqui agora. Isso daí é comércio. Isso não é evangelho. É puro comércio. Quando não é isso, aquelas igrejas que o pessoal se veste até todo de branco, parece que é um centro espírita, ficam rodando, de repente cai todo mundo no chão, começa a se estrebuchar, foi arrebatado, cair pelo poder.
E várias outras coisas. É a dancinha, é o passinho. O que mais? É sim ou não? É a dancinha, é o passinho. E é o chicote ungido, é o sapato de fogo, é o paletó ungido. Olha, eu fico imaginando Paulo, se estivesse nos dias de hoje, ele ia falar assim, tá vendo aí, igreja de Tessalônica? Esse tipo aí que eles chamam de evangelho, que eu tinha preocupação de que vocês não dessem ouvidos. É esse tipo aí, olha. Quando é que vocês aprenderam de mim que para receber a plenitude do Espírito Santo tem que ficar rodopiando igual uma pomba gira e cair no chão e se vestir de branco? Onde que está escrito isso? Qual foi o dia que eu ensinei essas coisas, essas doutrinas a vocês? Chicote de fogo, sapatinho de fogo. O que mais? Fala mais. Unção do leão, o distante do trono, né? A unção do leão. Teve um dia também que ela comprou uma bota no Texas, a unção da bota de couro. Tudo é unção. É ato profético. Tudo é isso. É unção, é ato profético, é rosa ungida, né? Vamos lá. Elis Regina, né? Famosa Elis Regina. É pau, é pedra, é um pedaço de pão, é a rosa ungida, água do Rio Jordão. É tudo, pessoal. Dá tudo, dá-se de tudo. Aí tira-se as imagens católicas das pessoas, mas dá o Deus rosa, o Deus pau, o Deus pedra, o Deus água do Rio Jordão, ou água da fonte dos 300 de Gideão, a caneta para assinar contratos. Que mais? Sal grosso, Arca da Aliança. Olha, a Arca da Aliança é uma heresia tremenda. Isso é abominável diante do próprio Criador, porque ele disse que nunca mais deveria ser feita uma outra arca. E as pessoas gostam disso. Elas gostam desse toma lá da cá. Elas gostam desse teatro, desse circo. É pão e circo. É isso que elas gostam. Aí o cara manifesta, vira até o olho assim, olha, se eu sou de Deus, isso... Aí vem o Agenor Truque, né? O terceiro filho de Caleb. Ele fala que é o terceiro filho de Caleb. Caleb só teve 2 filhos. Ele foi o terceiro filho de Caleb. Aí dá aqueles rodopios e fica, né? Com a mãozinha assim, rodopiando com aquela barriga, não sei o que é maior, se é o traseiro dele ou o barrigão dele, e rodopiando no altar, e a pessoa sobe no cangote dele, e a mulher pula dentro da piscina, 7 mergulhos de Naamã e coisa e tal. O povo vai à loucura, o povo gosta, o povo aplaude. Entra em êxtase, tem um orgasmo mental. Se Paulo estivesse vivo, Paulo ia falar, olha aí, ó. Contra isso aí, igreja de Tessalônica ou Tessalonicenses, que eu estava pregando, contra essa hipocrisia, falsidade, contra tudo isso daí, é o que eu vinha falando. Então a apostasia já começou. As divisões também. Tanto há divisões nas igrejas, o Gustavo não vai receber ao vivo. Tanto há divisões nas igrejas que você vê, né? Ministério fulano de tal, Igreja Batista da Aliança Dourada, Assembleia de Deus, Ministério Cafundós do Judas, e não sei mais o que, a igreja que tira todo encapetamento, e não sei mais o que, e olha, cada coisa. E cada um tem uma inspiração divina, uma inspiração própria. É triste, pessoal. É triste. Essa apostasia já é
visível, palpável, e está se espalhando. Hoje em dia, no Rio de Janeiro, eu falo pelo Rio de Janeiro, eu sou de lá. O pessoal vê, a pessoa que abre uma igreja é que quer ficar rico. Igreja dá dinheiro, não paga impostos. E aí, veja bem a que ponto chega a situação. Igreja está isenta de impostos. Como é que pode a igreja do R.R. Soares estar devendo 144 milhões de reais à União? Alguém pode me explicar? Alguém pode me explicar isso? Do Estevão Hernandes devendo 33 milhões. Por isso que eles estão lá lambendo o presidente. Olha, por exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui. Quem aqui se lembra daquele menino J.A.? Aquele cantor J.A. Quem se lembra? Alguém se lembra dele, do J.A.? Aquele cantor? Coloca aí, por favor. Unção da beliscada do azulejo. A Sheila Santa Brígida colocou eu, Carlos Leite também. Poxa, o menino, quando o menino, agora já é um adulto, né? Tinha uma voz linda, espetacular. Foi o Silas Malafaia contratar um moleque para a gravadora dele. O moleque caiu. A última vez que eu vi um vídeo dele, dentro de um carro com uma garrafa de vodka, tomando direto. Como é que pode? É triste, pessoal. Mas olha, novamente sinal amarelo, caiu. Tá muito ruim a minha conexão hoje. É a minha conexão, tá muito ruim. Tô esperando aqui, pra ver se volta. Voltou. Bom, pessoal, a gente vai assim aos trancos e barrancos, né? O importante é a gente chegar, cruzar a linha de chegada. Então, é muito triste o que aconteceu com o J.A. Como é que pode? Mas olha, um dia todos nós estaremos diante do grande trono branco. E aí, olha, quando aquela voz, conforme João fala, como de vários trovões, ou de um trovão poderoso, falar assim, ó, está o nome do fulano escrito no livro da vida? Aí o anjo procurar assim, olha, vai ser um choro e ranger de dentes. Um choro e ranger de dentes. Eu vejo assim, pessoal. Quando nós tivermos que apresentar-nos diante do Todo-Poderoso, sabe, tela de cinema, 3D? Então, toda a nossa vida, desde o momento que saímos do útero da nossa mãe até o último suspiro que nós demos, vai passar toda a nossa vida como se fosse numa tela de cinema. Sabe para quê? Para que ninguém não venha dizer assim, eu não sabia, ninguém nunca me falou. Aí o Todo-Poderoso vai mostrar, não, tá vendo esse dia? 15 de junho de 2020. Tá vendo aquele cara de pedreiro lá? Tava falando lá da Flórida. Conexão dele horrível, mas ainda assim ele tava falando da minha palavra. E você não deu a mínima. Naquele dia eu estava, tocando a porta do teu coração. E você não quis dar a mínima. Aliás, você até saiu da live dele e foi ver lá a novela das 8, das 9. E aí quando perguntar assim, está o nome do fulano de tal no livro da vida? Olha. Significado de apostasia. Rebelião, negar a fé, que é o mesmo que negar ao Messias, desviar-se.
E segundo o dicionário Liddell Scott, o verbete apostasia é classificado da seguinte forma: deserção ou revolta, isso no sentido militar. Rebelião contra o Criador, no sentido espiritual. Partida, saída, afastamento, distância, retirada. Vai ser muito duro, pessoal. Vai ser muito duro. Mas a apostasia já está acontecendo. Nós estamos vendo a apostasia, pastores preocupados em, conforme eu mostrei aqui em uma dessas últimas lives, um pastor comprou uma Porsche no valor de $200 mil para a esposa, deu de presente. É mole? $200 mil e deu de presente. Pastores que têm jatinho, não é mesmo? Carro blindado, segurança. Mas peraí. E aquela, o salmo, né, que diz aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente, que é um salmo de proteção. Mas o pastor tem que ter o seu segurança. Por isso que, olha, vou usando uma linguagem que todos entendem, homem de Deus são poucos. Doutor Pedrosa esteve aí na mira para ser executado vários anos e a pessoa nunca conseguiu fazer nada contra ele. Pastor Alan Capriles, está lá uma igreja, não tem programa de televisão, não tem programa de rádio, evangeliza, viaja para abrir trabalhos. Aquele pastor também, o Daniel, que eu toquei o vídeo dele aqui, do cenáculo, não lembro o nome da igreja dele, também. Fala na cara, chama esse pessoal de cão guloso. Pastor Carlos Cardoso, que até pouco tempo nem computador ele tinha. Aquele pastor que falou aquelas verdades lá para o presidente, que é momento de arrependimento, até pouco tempo nem computador ele tinha. E está lá, pregando, levando a mensagem. Olha, pessoal, é triste tudo isso. É muito triste. Continuando ainda, por isso que eu quero me deter aqui na apostasia, porque isso é muito forte. Diz assim: este termo é comumente empregado para se referir ao ato de renúncia da fé religiosa. Um dos apóstatas mais conhecidos foi Ário, que renegou o princípio católico da Santíssima Trindade. Bom, se isso também é apostasia, então eu também sou um apóstata, porque a Trindade é uma doutrina criada pela Igreja Católica. Ah, você não acredita no Espírito Santo? Claro que eu acredito. Mas o Espírito Santo, usando a linguagem da João Ferreira de Almeida, não é Deus. Não é Deus. Como um só ser e criou o arianismo. No âmbito religioso, existem dois tipos principais de apostasia. A apostasia de doutrinas ou ideias específicas. Ário foi considerado um apóstata total, quando o indivíduo perde totalmente a sua fé cristã e deixa de acreditar em Deus, por exemplo. Apostasia na Bíblia. Em uma passagem do livro de Tessalonicenses na Bíblia, existe uma menção ao ato da apostasia. Ela se refere à renúncia do falso cristão à fé, ou seja, aqueles que realmente tiverem Deus no coração nunca cometerão apostasia. É como a parábola do joio e do trigo. O joio de longe parece trigo. A cor é igual do trigo, a textura é igual do trigo, igualzinho, mas quando se vai examinar mais de perto, mais próximo, não, peraí, isso daqui é joio e aqui é o trigo.
E aqui a passagem que nós vimos, estamos vendo de 2 de Tessalonicenses. Continuando, apostasia e heresia. Na religião, apostasia e heresia possuem significados semelhantes. Heresia significa opção ou escolha e consiste no afrontamento de dogmas ou princípios da igreja. O herege normalmente executa ações que contradizem com os valores de determinada doutrina, sendo considerado, por consequência, um indivíduo impuro e merecedor dos castigos previstos na palavra de Deus, de acordo com a Bíblia. A Santa Inquisição, por exemplo, foi uma campanha de perseguição aos hereges no século XIII. E aí tem, saiba mais sobre o significado de heresia, etc e tal. Bom, eu acho que ficou bem claro o significado de apostasia. Eu acho que ficou bem claro. E eu vou fazer o seguinte, pessoal. A minha internet está horrível mesmo. Está horrível. Nós já temos 1h20 de live. Como tem muita coisa a ser dita e eu não quero encher a cabeça de vocês com muitas palavras, com muitos versículos, nós vamos ficando por aqui então, onde foi dado uma ênfase maior à apostasia. Voltando lá ao versículo, vamos ver aqui. Agora eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Voltando ao versículo de 2 de Tessalonicenses. 2 de Tessalonicenses. Está aqui, capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto, ou seja, o pronome demonstrativo referindo-se ao dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então, esse é um sinal claro. E à medida que os dias vão passando, essa apostasia vai aumentando, então compreendemos que a volta do Todo-Poderoso está mais próxima do que possamos imaginar. Então, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Por isso que eu creio que nós ainda, bom, como eu sou pré-tribulacionista, respeitando quem é mesotribulacionista e pós-tribulacionista, mas eu creio que nós veremos sim quem é esse personagem misterioso, e muita gente aí está ansiosa para conhecer, que é o antimessias. Eu quero novamente fazer uma oração antes de terminar essa transmissão, e eu peço desculpas, mas eu avisei desde o início que a conexão estava horrível. Vocês viram aí, está com um delay tremendo, um atraso tremendo no áudio, está travando muito. E pelo menos a outra que foi feita mais cedo saiu tudo bem, mas essa realmente tá brabo, tá osso. Mas eu quero pedir a vocês, a todos que estão acompanhando até esse momento, vocês aqui também do Instagram, que novamente façamos uma oração, porque essa é a nossa arma, né? A oração é a nossa arma. Na realidade, nós estamos na total dependência do Todo-Poderoso, pessoal. Na total dependência. Hoje, aqui nos Estados Unidos, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu creio que estão fazendo testes
Eu já por mais de 10 anos eu sou cliente da T-Mobile. T-Mobile recentemente adquiriu a Sprint, companhia de telefonia celular. E houve um período na parte da tarde de hoje que o meu telefone ficou mudo. A Márcia queria ligar para mim, não conseguia. Eu queria ligar para ela, não conseguia. Somente conseguimos falar um com o outro através do, como diz o juiz farsante, o WhatsApp. Foi que nós conseguimos falar um com o outro. Eu achei isso estranho, porque em 10 ou mais anos que eu sou cliente da T-Mobile, nunca havia acontecido isso. Mas como agora, eu tenho notado, inclusive eu mostrei para vocês, a escola que tem aqui perto de casa, estão aproveitando toda essa celeuma aí do Coronga, etc. Lembram que eu fui gravando pelas ruas e eu mostrei que colocaram lá a anteninha da 5GADU? Instalaram a anteninha da 5GADU na escola. E isso, a Márcia falou comigo que várias escolas aqui de perto estão aproveitando que não tem aula e possivelmente não voltará esse ano as aulas. Os alunos ficarão em casa, um ano perdido, a não ser aqueles que estão tendo aulas online. Então, várias escolas estão aproveitando-se dessa parada para instalar a 5GADU. E é notório que as coisas estão acontecendo assim, ó, rapidamente. Então, quanto mais perto nós estivermos do Pai, quanto mais perto nós nos colocarmos com o Pai, melhor. Porque Ele é o nosso abrigo, é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. Nós não precisamos, por exemplo, como muitos pastores têm, de um segurança. Nós temos o Messias conosco. Então vamos fazer uma oração para terminar. E mais uma vez eu peço desculpas por essa internet socialista que eu tenho aqui. Se você também quiser, nós vamos orar por todos os nomes. Por todos, o que houve aqui? Por todos os nomes que estão nos grupos de oração, pelos seus familiares, por cada um de nós, por essa família 5%. O momento está chegando, pessoal. O momento que o Messias tanto nos alertou está... O que houve? Tá ruim até aqui para tocar aqui. Olha, tá braba a coisa aqui. Tá brabo. Então, o momento que o Messias tanto nos alertou está chegando. E nós seremos testados. A nossa fé será testada. E eu oro e peço que quando o seu teste chegar, você seja achado em certeza de fé, forte e confiante, que ainda que matem o seu corpo, mas o seu espírito voltará para aquele que o soprou dentro de você. Amado Pai, soberano Rei, mais uma vez aqui estamos como servos e filhos. E como filhos, nós temos direitos. Direitos esses que foram conquistados através do teu sacrifício no madeiro. Como filhos, meu Pai, te pedimos por todos os familiares cujos nomes foram inscritos nos nossos grupos de oração, onde há pessoas guerreiras que oram 7 vezes ao dia. Por pessoas que não se conhecem e talvez jamais se conhecerão, mas não importa. Não importa a distância,
não importa o continente, o país, o fuso horário, o clima, não importa absolutamente nada, porque tu não precisa de um passaporte para ir de um país para outro. Tu não precisa tomar um avião, um voo, de ter um visto carimbado no passaporte, já que os teus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte e poderoso para com aqueles cujo coração é totalmente teu. Então, meu Pai, se há alguém que foi infectado, contaminado com esse vírus do coronga, e essa pessoa está em um estado crítico, totalmente entubada, coloca as tuas mãos agora, meu Pai. Visita os hospitais, muita gente já se foi, muita gente perdeu a vida estupidamente. Coloca as tuas mãos agora, meu Pai, para curar aqueles que foram até desenganados pela medicina. Coloca as tuas mãos agora para livrar das obras satânicas aqueles que foram feitos escravos, que serviram por anos a fio os espíritos desencarnados, malditos e mentirosos. Levanta aquele que está caído, meu Pai. Aquele que não tem forças para reagir. Aquele que já entregou os pontos, que o desânimo já tomou conta do seu coração. Meu Pai, sopra mais uma vez o teu ruar, o teu espírito, para levantar este senhor, esta senhora. Sopra mais uma vez, meu Pai, o teu espírito sobre esta casa, sobre esta família, para ressuscitar aquele que está morto em vida, aquele que já perdeu as esperanças, para tirar esse medo, esse pânico, esse espírito de terror. Essa senhora que não dorme devido a tantos problemas. Este senhor, chefe de família, que não tem paz. Nós te pedimos, meu Pai, não permita que a família brasileira venha padecer nas mãos de espíritos, de trabalhos espíritas, de macumba, de bruxaria, satanismo. E tem misericórdia do nosso país. Afinal, o Brasil não tem culpa dos políticos que tem. Tem misericórdia do povo brasileiro, meu Pai. Porque o tranco vai ser forte. E aqueles que não estiverem apegados a Ti, em comunhão contigo, sofrerão e gemerão. Porque o diabo tem se levantado, tem usado o poder econômico, bélico, social, político, o poder da mídia para adoecer as pessoas dentro de casa, para levar as pessoas a uma miséria sem ter o que comer. É muito triste o que está acontecendo, meu Pai. Muito triste. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Eu não sei mais o que te pedir. Eu não sei mais o que falar. São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que a gente cansa. Às vezes bate um desânimo, uma fraqueza. Tanta falsidade, tanta hipocrisia, tanto disse-me diz. Mas Tu estando conosco, ainda que vários inimigos se levantem, como diz a Tua palavra, que o mais fraco será como Davi. E o inimigo vai se levantar para cair, meu Pai. Eles fugirão da nossa presença.
porque maior é aquele que está dentro de cada um de nós. Eu te peço também por todos os canais que levam, que apregoam a verdade. Ajuda-os, inspira-os. Os donos de canais que pregam a verdade, que levam a boa semente aos diversos tipos de solo, de terra. Porque essa semente tem que germinar e produzir frutos. A semente tem que morrer para que então possa nascer um galinho, uma plantinha. E essa planta, sendo cuidada, se tornará em uma árvore. Abençoa essa família 5%, todos os moderadores, porque eles também têm as suas dificuldades, as suas lutas. São mães que são esposas, mães, educadoras, companheiras, amigas, fiéis. Cuidar da casa, das finanças, educar os filhos. Não é fácil, meu Pai. Não é fácil. Dá sabedoria a cada senhora, a cada mulher. E aos seus respectivos esposos também. E aqueles que ainda não encontraram a sua cara metade, que isso aconteça o mais rápido possível, porque os dias estão sendo abreviados. Muito obrigado por este encontro, meu Pai. E eu sei que esta oração não ficou retida no teto deste apartamento. Muito menos a de todos aqueles que oram juntamente comigo. Mas chegou até o trono da Tua graça. Abençoa, meu Pai, o pastor Tiago, o pastor Alan Capriles, Samuel Benini. Abençoa, meu Pai, os canais que procuram alertar as pessoas. Dá direção ao Márcio do Além da Nuvem, no Inteligência Natural, professor Afonso, Neemias Gomes, a irmã Lúcia. Guarda todos eles, meu Pai, e os seus familiares. E certamente eu esqueci de alguns outros, mas Tu sabes quem são. Abençoa-os também. Em o nome de Yahushua HaMashiach, o nome sobre todo nome. Aleluia. Aleluia. Bom, 1h36 de live. Mais uma vez, eu peço desculpas por essa internet socialista, né? O que eu posso fazer? Mas ainda assim deu para chegar até aqui, fazer a oração e passar para vocês a palavra do Altíssimo. Mas não tome o que foi falado aqui como uma verdade absoluta. Leia, peça inspiração ao Espírito Santo, pesquise, prepare-se. Conforme eu já falei, eu quero fazer uma live aqui com a Tânia Avelar sobre vivencialismo. Ela sabe muito, passando dicas, como estocar alimentos. Eu sei que tem gente que os familiares não creem, simplesmente não creem. Então, como é que essa pessoa vai fazer? Vai largar a família para trás? O que a palavra nos ensina? Que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Então você não pode deixar para trás sua mãe, seu pai, sua casa. Eles não creem. Então a melhor forma é você aprender a estocar alimentos. Isso eles não podem te impedir. Ao contrário, depois eles vão até te agradecer por isso. Então, pessoal, vamos nos manter firmes na presença do Altíssimo. Passe o que passar, custe o que custar, vamos manter-nos firmes, porque
já podemos ver com os olhos da fé e espiritualmente, já podemos ver a linha de chegada. Falta pouco, bem pouco, tá bom? Não desista. Conforme diz no rodeio, né? Aquela pessoa que transmite que o rodeio segura, peão! Vamos amansar esse boi, vamos chegar até a linha de chegada, cruzar a linha de chegada, completar a carreira, combater o bom combate e guardar a fé. Tá bom? Beijão no coração de cada um de vocês. May Yahushua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau. Obrigado por assistir mais um